O fim do voto secreto no Congresso Nacional está em pauta na reunião de Comissão de Constituição e Justiça agora do Senado. Isso vai amanhã, o pessoal está olhando isso. A proposta estabelece o voto aberto em todas as deliberações, já foi aprovada na Câmara 2 vezes, porque é uma emenda constitucional, mas encontra resistência do Senado. Por lá existe a intenção de que essa proposta seja fatiada. Nós vamos conversar agora com o deputado distrital Chico Leite, do PT, do Distrito Federal. Deputado Chico Leite, boa noite, deputado. Boa noite, Geraldo. Deputado, qual é a opinião do senhor a respeito disso? Deve ser realmente aberto para que as pessoas, a sociedade, as pessoas, os eleitores possam acompanhar? Ou o senhor acha que algumas atividades devem ser abertas e outras fechadas? Não, veja, aquele que representa tem o dever de prestar contas do que faz. Ele não pode dizer que vota com a consciência, ele não pode dizer que se manifestou por este ou aquele interesse, que não seja o interesse efetivo que foi eleito para representar. De maneira que, na minha avaliação, não se justifica nenhuma votação de agente público. Veja que o Executivo já se manifesta abertamente, o Judiciário vota em público, a olho nu. Falta o Legislativo. Não se justifica que nenhum parlamentar vote secretamente nenhuma matéria. Deputado, a gente já conversou aqui com várias pessoas, obviamente nós respeitamos a opinião de todo mundo. Uma delas é o seguinte, é que se os votos, por exemplo, em derrubada do veto ou manutenção do veto da presidente, os deputados ficariam pressionados, não é? Se o voto fosse aberto, por isso necessariamente ele teria que ser secreto. O senhor concorda com isso ou não? Não, eu não concordo. Veja, no âmbito político, a pressão mesmo. A pressão dos interessados em que se derrube o veto, a pressão do Executivo para que se mantenha o veto. Aquele que não tem coragem de manifestar a sua posição e assumir as consequências de seu gesto, não tem também capacidade moral para representar ninguém. Não é justificativa, portanto. Agora, deputado, não é um pouco estranho, né? Que foi aprovado na Câmara dos Deputados, primeira votação. Aí chega no Senado e o pessoal do Senado quer fatiar. Por que essa diferença de posição entre a Câmara e o Senado? Bom, veja, vamos fazer um exame do quadro geral. Nós temos, a partir do Senado, 2 emendas importantes. A do senador Paim, que está colocada nos moldes da Câmara, mas que tem tramitação inicial ainda, e a do senador Álvaro Dias, que passou nos 2 turnos no Senado e que prevê a abertura do voto tão somente para cassação de parlamentares. A da Câmara, ressuscitada, tinha sido votada em primeiro turno há 7 anos atrás, é de autoria do ex-deputado Fleury, Luiz Antônio Fleury, e previa exatamente isso que toda a sociedade hoje deseja, a abertura completa, inclusive nas casas congressuais dos estados. Quer dizer, não apenas no âmbito federal, mas no âmbito estadual e no âmbito municipal. Bom, é verdade, penso, que a Câmara pode ter desejado, e o fez, o protagonismo do processo, lançando aí uma emenda que era de sua autoria, mais antiga e que tinha passado em primeiro turno. Agora, na minha avaliação, o que importa não é mais a autoria, mas acabar com essa excrescência do voto secreto entre nós, de uma vez por todas, porque eu tenho me perguntado muito, Heródoto, e penso que a sociedade se pergunta. Ninguém quer o manifestante mascarado, mas se admite que o deputado, ele mesmo parlamentar, que não quer o manifestante mascarado, ele quer continuar mascarado em suas opiniões. Deputado, boa, interessantíssima comparação. Deputado, uma outra coisa que eu queria saber do senhor. O advento do voto aberto para tudo, o senhor acha que seria uma nova etapa do parlamento brasileiro? A gente poderia considerar isso ou não? Sem dúvida. É o pressuposto. Eu vi há pouco o telejornal falando sobre a reforma política. É pressuposto de qualquer reforma política que se queira séria. Porque a reforma política ela é tão mais eficaz quanto mais possa aproximar o eleitor, a população, de seus gostos, de sua opinião, daquele candidato que ela escolhe, daquele partido que ela escolhe, daquele programa que ela escolhe. E se ela, a população, pode fiscalizar os atos do seu representante, porque sabe como ele se manifesta sobre cada coisa, não tenha dúvida, nós vamos viver uma grande revolução e uma nova etapa. Eu tenho feito esse debate em universidades
e tenho dito às pessoas que nós temos combatido todos esses anos a desonestidade financeira, que é aquela daqueles que surrupiam o dinheiro público, que desviam recursos, enfim, são inúmeros os escândalos. Agora nós temos que combater também a desonestidade intelectual, que é daquele que diz uma coisa em público, outra no particular, daquele que mente, engana, daquele que faz do seu mandato um balcão de negócio, um instrumento, uma forma de ascender financeiramente com o voto da população. Esse nós temos que tirar da vida pública. Deputado Chico Leite, deputado, nós continuamos nossa conversa daqui um instantinho aqui no portal. Pedimos sua presença conosco, mais um instantinho só, por favor. Quem continua aqui conosco, gentilmente, é o deputado Chico Leite, do PT, do Distrito Federal. Deputado, mais uma questão que eu acho que seria interessante conversar aqui com o pessoal que acompanha o jornal da Record News. O voto aberto, na sua opinião, nós sabemos que, infelizmente, a gente fala isso com dor no coração, o nosso Congresso Nacional não goza de grande credibilidade. Naqueles rankings de credibilidade, ele não aparece bem, infelizmente. Com o voto aberto, na sua opinião, ele poderia recuperar alguma dessa credibilidade? Poderia flutuar um pouco mais para cima ou é irrelevante? Não, acho que é muito relevante. Ele recupera a credibilidade. Porque a credibilidade, às vezes, ela não está nem na posição ideológica que se assume ou na posição mais ou menos correta politicamente. A credibilidade está na transparência. O grave problema da política brasileira, e aí não é só do Congresso, o Congresso apenas simboliza isso, é a ausência de transparência. É a tez sombria, no sentido de nuvens, no sentido de não saber o que está por trás, no sentido de que uma palavra tem sempre outro significado, no sentido que as coisas são feitas por baixo do pano, nas pequenas conversas de conchavos em gabinetes, nunca às escâncaras, nunca de maneira que as pessoas possam perceber quem está de que lado. E isso, a transparência, traria credibilidade efetivamente para os protagonistas. Não é que concordassem no mérito, é que traria credibilidade, porque todos saberiam que quando alguém diz A, é A mesmo. Não há nada, não há nenhum outro interesse, muitas vezes inconfessável, por trás. Então, o senhor acha que a transparência não faz parte da nossa cultura? Estou dizendo pelo seguinte, com esse exame, esse julgamento que o Supremo fez do chamado mensalão, todo mundo conseguiu ver o julgamento, não só porque a TV Senado transmitiu, a TV Justiça, mas várias TVs transmitiram, até a TV BBC transmitiu também, né? E algumas pessoas fizeram críticas dizendo que não se podia mostrar essa corte do jeito que está, etc. O que o senhor acha disso? Nós temos uma cultura patrimonialista, do jeitinho, da confusão entre o público e o privado, de fazer com que aqueles que assumem a trilha política representativa achem que conquistaram algo, que aquilo é uma carreira. Na realidade, política não é profissão, política é representação. Quando a política é carreira, é um perigo. Mas veja, as pessoas acham, ao conquistar determinado espaço, que aquele espaço não é de representação, aquele espaço é particular, é dele, lhe pertence a ele e à sua família. Daí vem os pequenos favores, as relações mais fugazes. Pois bem, esse patrimonialismo que está na raiz dessa cultura política institucional dá como reflexo a ausência de transparência, que acaba sendo, fundamentalmente nos últimos anos, motivo de mudança até do cenário político nacional. Veja, eu aqui na Casa Legislativa, ainda há 10 anos, quando entrei, propus as primeiras leis de acesso aos gastos públicos, aqui no DF. Nunca, em hipótese alguma, se cumpriu, porque todo mundo achava que aquilo era impossível. Era preciso fundamentar, por exemplo. Eu dizia, bem, se o patrão, que é a sociedade que paga tributos, quer saber o que faz o seu empregado, que somos nós, pessoas públicas, agentes públicos, que somos remunerados por eles, por que ele teria que fundamentar para saber isso? Basta que ele nos pergunte e nós temos a obrigação de responder. Pois bem, levamos 10 anos e só agora podemos colocar em vigência as primeiras leis de transparência. Isso é parte de uma cultura que precisa mudar imediatamente. Sem dúvida. Deputado, muito obrigado pela sua participação conosco aqui, né? Muito grato pela sua participação e pelas respostas. Obrigado. Boa noite, deputado. Boa noite, Geraldo. Muito obrigado. E é muito importante a imprensa independente nesse processo para que a nossa campanha nacional pelo fim do voto secreto parlamentar
possa afirmar essa cultura de transparência. Muito obrigado.